Olá, pessoal, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Boa noite. boa noite, bom dia. Para a Janete é bom dia, né? Oi, Janete, tudo bom? Boa Oi, noite. Bom dia, Oi, Janete. querida, tudo bom? Então, gente, Oi, é bom. Marilu. Tudo A Marilu certo? está aí, Rosângela, olha só. Oi. Suzana? Suzana. Oi, Suzana. Oi, boa noite, pessoal. Oi, que Tem o legal a gente se Geraldo encontrar Olá, também, que aí. está no olá, recinto, olá, é? olá, tudo bem? Satisfação revê-lo. Toda minha. Tudo bem, pessoal? Vivian, olha quanto tempo! Saudade, é que eu tô longe, tô na praia. Oi. Ah, coisa boa! Tudo bom, Então, Carlos? gente, tudo bem. Então, gente, fazia tempo que a gente não tinha essa conversa em português, né? Eu estava cheio de curso, então estou matando a saudade aqui do nosso povo. E eu queria trazer algumas coisas sobre a nossa arte, ah, tanto para a maioria que já vem estudando há muito tempo, mas também falar alguma coisa para gente nova, porque aí vocês podem compartilhar esse nosso bate-papo com outras pessoas. E então, muitos de vocês começaram estudando arte como se fosse o Jin Shinjutsu. E mais recentemente, algumas pessoas começaram a usar o termo arte do Jinshin. Uma das razões é para diferenciar de arte marcial, porque tudo aquilo que termina em jitsu, que significa arte, está associado com as artes marciais. Então, por isso a gente faz uma pequena diferenciação. E, então, a questão inicial que a gente acho que precisa ter isso bem claro, para explicar para outras pessoas o que é a arte do Jinshin, o que é o Jinshin Jutsu. É uma arte de harmonização que a gente usa as mãos. Mas por quê? Isso seria importante estudar agora. E a palavra que me ocorre, e é uma palavra que está muito em moda nos últimos tempos, é empoderamento. A arte do Jinshin nos empodera. Como assim? Nós vivemos, a humanidade está vivendo em tempos estranhos, para falar no mínimo. Tempos de muita insegurança, no sentido de que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, em tempos que as coisas não têm aquela certeza, aquela tranquilidade, é bom a gente estar munido de ferramentas que nos ajudem a lidar com qualquer coisa inesperada. E aí nós temos a nossa arte. Gente, se vocês quiserem, né, fazer algum comentário, é só liberar o microfone ou dar um sinal e a gente vai conversando. Isso aqui é mais um bate-papo do que uma apresentação, uma palestra. Mas, então, se me perguntarem hoje a importância da arte no mundo moderno, eu diria, ela nos ajuda a lidar com qualquer tipo de situação, inclusive e principalmente com as coisas inesperadas. Porque é justamente esse mundo de incertezas que a gente vive que nos tira o centro de equilíbrio. E esse estar fora do centro de equilíbrio predispõe a gente ficar mais vulnerável. Estou falando no sentido da saúde, né? Porque cada vez mais se confirma que a maioria das enfermidades hoje tem fundo psicossomático, quer dizer, os estados emocionais afetam a nossa saúde, colocam a nossa saúde em
estado de tensão que baixa a imunidade e a gente fica mais suscetível. Então, o motivo para estudar essa arte é a gente ter essa caixa de ferramentas para qualquer situação aqui nas nossas mãos, porque a arte do Genshin é um trabalho que a gente usa basicamente as nossas mãos, tocando em centros de energia no nosso corpo que produzem uma resposta quase que imediata. A maioria de nós aqui, que já viemos estudando isso por muito tempo, a gente sabe disso, a gente é testemunha disso. E então, acho que nada hoje em dia é tão precioso quanto ter essa caixa de primeiros socorros disponível nas nossas mãos para ser utilizada em qualquer situação, em qualquer momento. E tudo aquilo que eu posso aplicar em mim mesmo, eu posso aplicar em outros. Tudo aquilo que eu posso aplicar em outros, eu posso aplicar em mim mesmo. Então, essa estrutura que a arte do Genshin nos oferece, ela serve não somente para a questão pessoal, mas também para a gente ajudar as pessoas que estão próximas. Vivi. Tu podia falar um pouquinho da fisiofilosofia? Então, para as pessoas que estudam a arte há mais tempo, tem sempre associado ao nome arte do Genshin ou Genshin Jutsu a palavra, a expressão fisiofilosofia. E para mim é curioso porque as pessoas mencionam, falam da fisiofilosofia, mas às vezes eu percebo que é difícil explicar o que é a fisiofilosofia. Bom, a gente tem duas palavras, físio e a palavra filosofia. Filosofia, isso aí as pessoas estão mais acostumadas em ouvir e pensar que é uma estrutura que estuda a maneira de pensar, de ser, de agir na vida, no universo. Muitas pessoas agregam filosofia de vida, quer dizer, a partir de um conjunto de princípios, a gente estrutura a nossa maneira de funcionar na vida. Mas a palavra físico sozinha, ela diz natureza. Então, natureza e filosofia. O que significa isso? Não? Foi bom ter perguntado. Eu diria o seguinte, a fisiofilosofia é um conhecimento, uma ciência que estuda como as causas invisíveis afetam as coisas manifestas nesse mundo. Então, isso, para mim, até vou projetar aqui, ó. Para mim, isso é muito importante que nós que estudamos, ou que gostaríamos de estudar arte do Genshin, tivéssemos bem claro, a fisiofilosofia é ciência e arte ao mesmo tempo, que busca a compreensão das causas invisíveis através dos efeitos nas dimensões da manifestação. Então, mas e esse palavróleo, o que significa? É muito simples. Já que nós estamos falando de equilíbrio, de saúde, se eu pensar, poxa, hoje a minha digestão não está legal. Então, a gente tem uma coisa se manifestando no físico. O meu aparelho digestivo não está lá grandes coisas. Então, a fisiofilosofia vai nos ajudar a compreender que toda a nossa atividade mental, todos os nossos processos mentais afetam a digestão física. E quando a gente está muito preocupado e passa muito tempo, às vezes dias, semanas preocupado, a gente percebe que a nossa digestão começa a dar sinais de não estar muito bem.
Então, o que a gente percebe, trazendo isso para a percepção da fisiofilosofia, é muito simples. O processamento dos pensamentos é um ato de digestão que a nossa mente faz, recebendo a informação externa, elaborando essa informação e transformando em entendimento. Mas como a gente está vendo um mundo tão louco, que a gente está sendo inundado por cada vez mais informações, a gente não tem tempo de processar tudo. E aí isso gera o quê? Preocupação. Então, sinal, a mente não está digerindo os pensamentos, as informações. Consequentemente, o efeito é o nosso estômago começar a ter dificuldade de processar os alimentos. Então, vejam, a causa invisível, preocupação. Efeito na manifestação, dificuldade de digestão. Então, vejo que a fisiofilosofia pode ser explicada de uma maneira muito simples. Compreender os efeitos perceptíveis claramente, ou até que a gente sente no corpo, através das causas que são invisíveis. Que já é um pouco mais difícil, porque a gente tem que começar a aprender a fazer esse tipo de relacionamento. Porque todas as funções físicas, elas são afetadas por estados emocionais desequilibrados. E a arte do Jing Shin, como fisiofilosofia, nos ajuda a fazer essa relação. Porque quanto mais a gente entende como esse corpo funciona, mais a gente pode ajudá-lo a funcionar bem. Então, veja que mais uma razão para a gente aprender a arte do Jing Shin. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode se ajudar. Quanto mais a gente se ajuda, a gente percebe que ferramenta maravilhosa essa arte e a gente pode também usá-la para ajudar as outras pessoas. Então, aí está a explicação que para mim é a mais detalhada do que é uma fisiofilosofia. Não sei se vocês concordam com isso. Se vocês tiverem algum outro entendimento, alguma outra sugestão, ou quiserem agregar alguma ideia nessa nossa conversa, por favor, fiquem à vontade. Mas, hoje em dia, nós, seres humanos, em função dessa correria, a gente está muito imediatista, a gente quer soluções rápidas. E pensa que, de repente, a solução mais rápida é através de elementos medicamentosos, tipo, as pessoas estão com dor de cabeça, tomam um analgésico, se a pessoa está com dificuldade de digestão, toma também um comprimido ou alguma coisa que ajude a digestão. Se está com sono, é remédio para dormir. Se está com ansiedade, remédio para acalmar. E vejam, todos esses desafios do estilo de vida do ser humano moderno pode facilmente ser trabalhado com a aplicação das nossas mãos, através da arte do Jing Shin. Então, gente, eu venho estudando essa arte há 31 anos. E digo para vocês que ela mudou a minha vida. Principalmente por essa riqueza que é a fisiofilosofia, ela me ajudou a integrar tudo aquilo que eu havia estudado separadamente ao longo de toda a minha vida. Eu comecei a perceber que existe um elo que conecta tudo com tudo. Então, nesse aspecto, poderíamos dizer que a arte do Jing Shin é uma filosofia eclética, usando a definição dessa escola filosófica eclética que vem da antiguidade, que é integrar informações que aparentemente podem ser até contraditórias dentro de um escopo único.
Então, essa prática ela vai muito mais além do que possa ser denominada técnica. Por quê? Porque ela tem todo esse substrato de sabedoria, que é a fisiofilosofia, que nos ajuda a compreender profundamente as causas invisíveis, uma vez mais vou repetir, dos efeitos claramente perceptíveis. Então, essa arte ela chegou aqui no Ocidente em meados dos anos 60. Então, nós podemos dizer que está sendo difundida há menos de 80 anos. E, originalmente, ela chegou com uma escola única, que foi estruturada por Mary Burmeister, que aprendeu essa arte no Japão, com uma mente brilhante, que foi Jiro Murai, que resgatou um conhecimento que estava esquecido e reestruturou e tornou disponível para nós e chegou no Ocidente através da Mary. Então, assim, embora para muitas pessoas a arte do Jinshin seja ainda desconhecida, ela tem uma origem comum de outras práticas orientais, como vocês já provavelmente ouviram falar da medicina chinesa, que também às vezes é conhecida como acupuntura, o shiatsu, e mesmo as artes marciais estão ancoradas nessa filosofia. Então, a raiz comum que deu origem a várias práticas, quer elas tenham chegado até nós através da China, da Coreia, do Japão, todo esse conhecimento parte de uma raiz única. E se estruturou com algumas diferenças em diversas escolas, mas muitas delas perderam o aspecto filosófico. E como eu disse, Jiro Murai, essa mente brilhante, ele se deu o trabalho de resgatar não somente a prática, o aspecto técnico, mas também o aspecto profundo, embasado em uma filosofia sólida. Então, por isso que essa arte ela consegue alcançar dimensões que outras a gente não consegue, digamos, perceber com tanta clareza. Então, chegou através de uma escola única, que foi estruturada por Mary Burmeister, mas com o passar do tempo foram surgindo variações. Então, hoje em dia, nós temos a arte do Jinshin, que é ensinado pela escola Espírito, Mente e Corpo. Nós temos a arte do Jinshin ensinada pelo Instituto Jinshin de Nova York. Nós temos a arte do Jinshin, que é compartilhada pela Jinshin Guild, e muitas outras mais. E por esse trabalho de investigação, de pesquisa e de muita prática que eu venho desenvolvendo há 31 anos, eu, dentro do meu conhecimento, dentro do meu entendimento, eu também estou prestando a minha colaboração e reestruturando esse conhecimento de uma forma de ensino que eu vejo ser mais prática, procurando adequar a transferência da informação num linguajar mais moderno, porque a estrutura como ela foi divulgada no início, hoje em dia não atrai a atenção das pessoas. Então a gente tem que atualizar, mudar o linguajar, usar todas as tecnologias possíveis. Então, isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo com a ajuda da Vivian nos últimos 3 anos, e todo o material que a Mary nos ofereceu, que ela trouxe a partir do que aprendeu com o Jiro Murai, eu estou reescrevendo, reformatando para apresentar
de uma forma mais dinâmica. E já fizemos algumas experiências, alguns pilotos, até a nossa amiga Janete nos ajudou organizando uma classe aqui em Porto Alegre, e a partir desses pilotos que a gente fez aqui em Porto Alegre, na Europa, a gente foi seguindo o trabalho de aprimorar, e hoje em dia o material a gente sente que está pronto para levar adiante. Então, todo esse conhecimento da arte do Jinshin, a gente estruturou em 7 livros, ou 7 classes. Mas cada classe é independente e autossuficiente. Se a pessoa decidir, não, eu só quero aprender o primeiro nível, só vamos escrever no primeiro nível, nesse primeiro nível as pessoas vão ter a ferramenta necessária para cuidar de si mesmo, para qualquer desafio, e também para ajudar as pessoas próximas que pedirem ajuda. Então, esse material está realmente muito bonito. A Vivian se deu o trabalho de fazer toda a parte artística e também organizacional para tornar primoroso não somente a apresentação, mas a facilidade de ler o livro e aplicar praticamente esse conhecimento. Então, esse desafio que nós tivemos de montar esse material, e ao mesmo tempo um material que vai ser extremamente fácil para quem está chegando, que nunca ouviu falar e está chegando, e que vai ser muito interessante para quem vem estudando essa arte há muito tempo. Porque a gente pinça coisas que são consideradas corriqueiras e a gente mostra uma profunda sabedoria que está escondida dentro daquela simplicidade. Então, no curso piloto que a gente fez um tempo atrás, que agora ele já foi revisado, muitos alunos que já vêm estudando há muito tempo se surpreenderam e realmente gostaram demais dessa forma. Então, gente, um dos motivos desse nosso encontro aqui é para dizer para vocês que esse ano nós vamos apresentar o primeiro desses 7 livros, e aqui em Porto Alegre, num formato que tem funcionado muito bem. É uma classe híbrida. Serão 3 dias de encontro presencial, das 9 às 6, mais ou menos, onde a gente vai vivenciar muito cada informação apresentada, e depois a gente vai complementar esse estudo com 3 encontros online, um intervalo de 20 a 30 dias para cada encontro, e esses encontros eles vão realmente dar espaço para os alunos trocarem feedbacks, porque o que acontece normalmente em um curso presencial? A gente vai, participa e ficou com aquilo na mão. E esses encontros posteriores vão nos manter conectados por aproximadamente 3 meses. Então, muita coisa aqui no curso, entendi, depois, com o passar do tempo, não, eu preciso esclarecer mais alguma coisa. Então, essa é a proposta de termos esses encontros no formato híbrido. Então, não sei, Vivi, se tu quer acrescentar mais alguma coisa dessa? Sim. Depois, ao final da classe, a gente propõe exercícios para serem feitos pelos alunos antes de cada encontro online. Então, a gente tem aqueles temas de casa que a gente vai aprofundar a nossa percepção e discutir esse aprofundamento no encontro online. Então, a ideia é dar um acompanhamento depois da classe, um acompanhamento para o aluno, para o seu desenvolvimento, para que ele tenha um entendimento mais profundo,
que ele possa debater e entender melhor as coisas que estão acontecendo, né? Então, acho que era basicamente... E esse contato estendido também está contribuindo para a gente criar um espírito de comunidade. Então, não é aqueles 3 dias, oi, que legal te encontrar aqui, tchau. Não, isso continua, essa conexão continua. E eu tenho certeza que para aqueles alunos que já vêm estudando há muito tempo, eles vão ter uma surpresa, uma agradável surpresa, e também isso vai trazer ideias para que eles se tornem um elemento proativo. O que significa isso? Veja, Giro Murai, ele dedicou 50 anos da vida dele pesquisando, coletando informações, experimentando, estruturando, para que nos últimos anos da vida ele compartilhasse esse conhecimento. A Mary Burmeister esteve aprendendo diretamente com o Giro Murai por 15 anos. E depois ela se dedicou a, primeiro, adaptar essa informação para a maneira de pensar do ocidental. Então, ela traduziu, adaptou, ajustou e começou a ensinar, inicialmente nos Estados Unidos, mas com o passar do tempo, o conhecimento e o formato de ensino que ela propôs se espalhou por todo o mundo, Ocidente e Oriente, tanto que nos 20 anos que eu trabalhei como instrutor, eu tive a oportunidade de dar cursos em todos os continentes, em 27 países em todos os continentes. Então, esse conhecimento realmente ele passou a ser mais e mais conhecido. Mas o que acontece? Se nota nas últimas décadas, que o interesse por esse conhecimento está se esmaecendo, se dissipando. Talvez porque a didática, a metodologia de ensino não tem acompanhado a evolução da maneira de pensar do ser humano. E cada vez menos jovens se interessam por isso. Então, nos últimos anos, viajando o mundo afora, quase todas as classes, os mais jovens tinham 50 anos. Então, isso foi uma questão que me soou um alarme. Se nós não ajustarmos isso, essa maravilha que é a arte do Jinshin, esse poder que nós temos recebido através desse ensinamento, vai voltar a ser uma ciência perdida, uma ciência esquecida. Então, eu sinto como propósito manter viva esta chama. E tanto que na minha proposta, eu chamo a arte do Jinshin a arte viva. A arte viva porque cada um de nós tem o poder de mantê-la viva. Não somente repetindo o que os outros já disseram, mas contribuindo com a riqueza única que cada um tem para contribuir. Então, isso também está nesse projeto de 7 livros que a gente está trabalhando. Já temos 3 livros prontos. Esse ano eu acho que eu termino o 4º livro. E já, porque lá na Europa o pessoal já está mais adiantado. Esse ano lá na Europa eu vou apresentar o livro 3 e 4. Mas é esse novo chamado, quer dizer, despertar as pessoas para dizer: você tem um potencial único, você pode ser um multiplicador dessa arte e dessa bênção que nós recebemos. Então, por isso que nós estamos começando agora sistematicamente a apresentar as classes, começando nesse setembro. Eu vou botar aqui as informações básicas, né? Então, a parte presencial vai ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de setembro.
no horário das 9 às 6 da tarde. E depois a parte online, que vai ser durante a classe agendado definitivamente os horários, serão encontros de 1h30 que serão passadas mais ou menos um mês. Então, além da apresentação, além da classe, os alunos vão receber o livro, né, como material didático, e um mapa da localização dos centros de energia pessoal que cada um tem, para realmente não ficar só na teoria e partir para a prática. Então, gente, se vocês estiverem interessados nesse aspecto, eu vou passar o contato para vocês buscarem mais informações. Então, quem está nos ajudando nessa parte do curso, que se chama Arte da Felicidade, o primeiro módulo, o primeiro livro, Arte da Felicidade, é a Liliane, a Lili, então, que ela se dispôs a nos ajudar. Vocês têm aqui o telefone dela, né, 51-999-674983. Então, vocês podem entrar em contato por WhatsApp e ela vai passar todos os detalhes, todas as informações que necessitarem. E tem uma coisa a mais. A gente realmente está convidando as pessoas que já vêm praticando, já vêm estudando a arte do Jinja há mais tempo e que quiserem vir, a gente está estimulando elas a trazerem alguém novo, alguém que nunca ouviu falar. Então, trazendo um convidado, o desembolso vai baixar para quase a metade para cada pessoa. Mas o principal é a gente que conhece os nossos amigos, nossos familiares, pessoas próximas, identificar aqueles que têm essa sensibilidade para o que a arte tem para oferecer. Então, nós não estaremos só reciclando o que a gente já aprendeu, mas também a gente está contribuindo para que a arte continue viva, que a arte continue seguindo adiante e se multiplicando. Então, isso é uma coisa que a gente realmente estimula. A gente já fez no encontro passado algo semelhante, então eu lembro que o Geraldo trouxe a Isabela, a filha dele, e outras pessoas trouxeram pessoas queridas, familiares, conhecidos, e foi uma interação muito legal, gente. Então, isso é uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês. Mas tem mais. Como vocês podem ver, a gente está muito ativo. Então, mas tem gente que está estudando arte há 30 anos, há 40 anos, 20 anos, há muito tempo, que já fizeram dezenas de cursos. E sabem que mesmo tendo estudado por 20, 30, 40 anos, ainda tem mais. Não em quantidade, mas mais a entender no sentido da profundidade. E a profundidade a gente encontra dentro de as possíveis relações que vão se fazendo graças à fisiofilosofia. Então, também eu estou propondo uma expansão de um trabalho que eu já vinha fazendo há vários anos, desde antes da pandemia, que a gente tinha um grupo de estudo. Agora estou expandindo esse grupo de estudo para ser mais do que um grupo de estudo. Ser um encontro de aprofundamento, de sair só da informação e de processar a informação, mas também estimulando a investigação, o entendimento da arte como uma fisiofilosofia. Então, são encontros mensais, 2h30,
que vão começar agora esse mês, e com temas pré-estabelecidos. E, como vocês sabem o tema, vocês também podem dar uma investigada, uma pesquisada para trazer a contribuição, para que haja não só um monólogo, eu apresentando as coisas, mas que a gente realmente se engaje numa conversação que enriqueça a todos. Então, esse é o outro projeto, para aquelas pessoas que já vêm estudando faz muito tempo e sabem que sempre há algo mais a ser desvendado. Então, essa proposta vai começar ainda esse mês, no final desse mês, e é o Grupo de Investigação e Estudos da Arte do Gingin. Então, aqui está o nome. E as pessoas que quiserem se integrar nesse grupo de investigação, vocês podem falar com a Marilu, que já vinha nos ajudando com o grupo de estudo há 4, 5 anos. Aqui está o contato com ela, o 51999-851246. Então, vocês podem falar com ela por WhatsApp, ela vai passar para vocês todos os detalhes. E aqui tem alguma coisa que possa ajudar vocês a entenderem. Vão ser encontros uma vez por mês, sábado de manhã, das 10 às 12h30. E a estrutura vai ser 1h30, mais ou menos, de explanação, que não vai ser só eu falando, mas vocês vão enriquecer com o que vocês já têm. Depois a gente faz 10 minutinhos de pausa e depois a gente abre 50 minutos para realmente uma conversação, um intercâmbio, uma maneira de elaborar a informação e aprofundar isso. E aqui já tem a programação do semestre. No primeiro encontro a gente vai estudar a filosofia, porque isso que essa definição que eu falei para vocês é só como o título. Né? A gente precisa entender, a gente fala tanto de fisiofilosofia aqui e ali, mas quais são os fundamentos da fisiofilosofia? Quais são os elementos básicos da filosofia? Então, esse primeiro encontro vai ser fundamental, porque a gente vai começar a olhar a arte através dos olhos da filosofia. E depois nós vamos, nos meses seguintes, estudar em outubro, em agosto, a primeira profundidade, a importância, as funções, os cuidados práticos. Em setembro, a segunda profundidade, são as duas dimensões mais densas da manifestação da energia nesse nosso corpo. E depois, em outubro, a gente vai integrar esses dois elementos, estudando a dimensão chamada dimensão do espírito. E a gente vai ver como elas se casam, como elas se integram, e como elas podem ser entendidas e percebidas como uma unidade. Depois, em novembro, nós vamos saltar da primeira e segunda profundidade para a quinta. E depois, em dezembro, a quarta profundidade. Preparando para o que vem depois. Mas aqui a gente já tem, então, o esquema para o segundo semestre desse ano. Também, aqui fica o convite para vocês, aqueles que vêm estudando há tanto tempo, vêm vivenciando a arte há tanto tempo, a gente sabe que sempre há algo mais para a gente entender, sempre há um véu a mais a ser levantado para desvelar essa maravilha de presente que nós recebemos do Jiro Murai através da Mary Burmeister. E o meu sonho é engajar cada um de vocês a levar adiante esse conhecimento, essa arte. E, gente, sempre que vocês tiverem oportunidade de compartilhar uma coisinha que seja mais simples possível, mais prática possível, não perca a oportunidade.
né? Se um amigo, um vizinho, uma pessoa querida fala, poxa, eu tive insônia essa noite, não consegui dormir, estou preocupado que volte a ter, pegue uma folha de papel, desenhe à mão, escreva o nome das atitudes, diz, olha, quando se acordar no meio da noite e não conseguir dormir, segura um dedinho, sem apertar, com muito carinho, faz algumas respirações profundas, pode ser 3 em cada dedo, depois começa no polegar, depois vai para o indicador, e se você fez a mão inteira e continua acordado, vai para outra, porque uma coisa é certa, provavelmente você não vai chegar ao final de todos os dedos, você vai adormecer antes, e se não adormecer, esse trabalho vai trazer um relaxamento e vai ativar uma regeneração como se você tivesse dormido 4, 5 horas. Então, vejo que a gente está sendo um veículo para compartilhar essa arte. Ou se for só um dedo, que seja só um dedo, mas vamos ser difusores dessa maravilha. E se daqui a 50 anos, um descendente nosso, um bisneto, chegar, poxa, essa noite eu perdi o sono, mas eu me lembrei que a minha bisavó falava essa simpatia de segurar os dedinhos, e eu fiz isso, sabe, para dormir. Quer dizer, o nome da arte pode até ser esquecido, mas a prática a gente tem que preservar. Claro, se a gente puder preservar tudo, melhor, mas se a gente preservar pequenas práticas, mesmo que a arte se perda, no futuro, um novo Jericoacoara vai viajar pelo seu país, vai coletar essas pequenas joias que ficaram como uma tradição de família, que às vezes até o nome se perdeu, e ele vai coletar tudo de novo e vai reestruturar de novo e vai reapresentar para a humanidade outra vez. E é assim que a arte vai se mantendo. Então, gente, essa era a ideia dessa conversa hoje, mas eu queria abrir agora, que vocês abrissem os microfones e dessem o pitaco de cada um, começando pela Vivian. Vivian, não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas todos vocês, olha, é sempre uma alegria ouvir vocês. Então, por favor, não me deixe falando sozinha. Acho que me deixaram. Então, oi, posso falar? Fala. Boa noite. Eu queria dizer que a arte é um presente maravilhoso que nós recebemos e que ela tem sido extremamente importante na minha vida ao longo de mais de 20 anos, desde que eu tive contato com ela, e que eu acho extremamente importante que a gente possa divulgá-la para mais pessoas, porque ela muda a nossa compreensão da vida, ela muda a nossa saúde, ela muda a nossa mentalidade, a nossa emoção, a nossa espiritualidade. E é por isso que eu estou aqui, né, ajudando o Carlos com a organização do curso de setembro, porque eu acredito nessa arte. Eu acredito na força que ela tem de nos transformar em pessoas melhores, né? Então, que a gente possa, cada um de nós, né, levar isso um pouquinho além, para mais uma pessoa, para mais outra pessoa, para que essa arte continue florescendo no mundo e fazendo aquilo que ela tão bem faz, que é nos fazer mais felizes. Legal, Lili. E tu trouxe um dos nomes originais que Giro Morelli rebatizou e rebatizou a arte muitas vezes. E um dos nomes era a Arte da Felicidade.
E por razão muito simples, aqueles que praticam se sentem pessoas mais leves, mais felizes. Quem mais? Posso falar? Claro, Suzana. Acho muito legal essa estrutura que vocês criaram agora, né, de ah, cursos com depois no segmento, mais encontros, né, com algum espaço entre eles, porque isso vai favorecer a prática, né, e a troca de experiências. Então, acho muito interessante. O que eu queria perguntar é se essa vinda de novos convidados que os participantes antigos possam trazer, se vai ter algum incentivo ligado à idade, porque em tempos anteriores havia, né, um critério desse tipo, mas às vezes as pessoas que estão interessadas não são jovens, embora a gente queira que os mais jovens também se interessem, né? Mas eu tenho observado que algumas pessoas que eu tenho contato e que se interessam são pessoas que estão mais na faixa dos 40, 50 anos, justamente porque parece que a partir de uma certa maturidade é que as pessoas começam a se dar conta, através das suas experiências de vida, de que é muito importante essa parte de harmonização das atitudes, a prevenção do estresse, porque isso tudo afeta, sim, o nosso corpo e a nossa saúde. Então, acho que é natural que as pessoas com mais idade demonstrem mais interesse em cuidar da sua saúde, né? Foi muito legal de trazer essa pergunta, Suzana. Realmente, o incentivo não é só. Aqui, na primeira vez, a gente incentivava a trazer filhos, netos, sobrinhos, gente nova. Agora não. É trazer alguém que não sabe, mas pode ser, por exemplo, marido, esposa, companheiro, vizinho, primo. Pode ser também a próxima geração ou a geração anterior, porque eu tenho esse feedback de muita gente mesmo, ensinar os seus pais, tios, a mesma voz, e eles se dedicam a praticar. E eles, às vezes, dão os feedbacks mais maravilhosos possíveis. E, às vezes, a história de um avô que fazia isso toca profundamente no neto. Então, a gente vai chegar onde quer, quer dizer, levar adiante, não se importando tanto que os alunos sejam mais jovens, mas, na realidade, buscando trazer gente que não teve oportunidade até agora de participar de uma classe. Muito bem lembrado, Suzana. Obrigadão. Quem mais, gente? Janete, tu vai ficar caladinha? Não acredito. Brincadeira. Acho que deu. Não? Não estou te escutando. Talvez tenha que sair e voltar de novo. A gente espera. Quem mais? Vive? Marilu? Assim, ó, o que eu posso falar? Uma das coisas que a gente, uma das mudanças que a gente fez foi que nas classes que a gente participou até agora, sempre tem aquele momento de prática, mas é um momento de prática que a gente não elabora o resultado. A gente faz a prática, se sente bem e vai embora, e a gente não traz para a consciência aquela experiência que a gente teve.
Então, uma das mudanças que a gente fez nesse nosso projeto é que os alunos é fazer um debate depois da prática. O que sentiu? O que sentiu diferente de um lado ou de outro? Para que as pessoas possam se dar conta e fixar no consciente aquela experiência que eles acabaram de ter. Então, é muito legal, porque, por incrível que pareça, as pessoas ficam, mesmo assim, alunos antigos, os feedbacks são fantásticos. Então, essa é uma das coisas que a gente teve o melhor resultado, foi com essa experiência de cada um poder se expressar. Eu senti aquilo, eu não me dei conta, mas quando meu colega verbaliza, eu me dou conta que, sim, então tudo isso ajuda a fixar as experiências que a gente tem, né, durante a classe. Então, basicamente, isso é para mim, assim, no meu conceito, esse é o grande diferencial, que realmente as pessoas sentem, é muito diferente de todo o resto. Janete, vamos ver se agora tu tem voz. Agora vai. Agora vai. Eu acho que eu perdi uma parte do que tu falaste, Vivian, mas agora no finalzinho era uma das coisas que eu gostaria de comentar. Eu sempre falei e agradeço a Marilu, que desde 2018 a gente começou esse grupo de estudos com o Carlos e ela ali nos mantém firmes e unidos. E em um grupo de estudos dessa arte que tudo aquilo que a Liliane falou, eu sinto, eu percebo, eu acredito e eu tenho vontade de que mais pessoas vivam, sintam, experimentem isso nas suas vidas, né? Mas grupos de estudos, novos cursos, novos formatos fazem manter dentro da gente essa chama acesa, sabe? A gente precisa disso. A gente não veio aqui para viver isolado e como eu sou a favor de grupos de estudo, de práticas, porque onde já estava escrito lá na Bíblia, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome ali estarei. Então, tudo que a gente estiver fazendo entre duas pessoas ou mais, como amplifica, como multiplica. E essas experiências que a gente tem, assim, de trocas, de testemunhos, tudo isso faz essa chama continuar viva dentro da gente, né? E essa vontade de compartilhar, e essa vontade de que mais pessoas experimentem, né? E, ao mesmo tempo, uma vontade de se aprofundar mais, sabe? A gente mesmo se aprofundar. Não ficar só, que nem o Carlos falou, na técnica e estudando e decorando e mais sentir, perceber. Cada um de nós está num momento diferente, cada um de nós tem essa possibilidade de se aprofundar na arte, mas cada um tem o seu ritmo, tem a sua natureza, né? E que nem a Vivian falou, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar com grupos, com vivências, e a gente tem, por exemplo, uma prática em grupo, por um período. Todos vamos fazer, cada um no seu horário, na sua casa, e aí um dia a gente se encontra para trocar ideia, como é que foi, como é que percebeu, né? Como é que sentiu, o que que mudou. E é tão interessante que nem a Vivian estava falando, é, muitas vezes a gente não percebe. E aí o outro comenta, né? Nossa, mas para mim também foi assim, eu nem tinha me dado conta. Então, assim, muitas vezes o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa agitação até interna não nos permite perceber, mas está acontecendo, né? Está acontecendo. E aí o outro comentando, a gente consegue ver o quanto aquilo também tá funcionando, talvez num nível que eu não estava conseguindo acessar, mas está funcionando, a gente sabe disso, né? Então eu sou uma das maiores apoiadoras que a gente continue, que a gente faça diferente, que a gente mostre de outras formas, para que
mais pessoas sejam atingidas, para que mais pessoas consigam perceber e trazer para suas vidas essa prática que é tão linda, tão maravilhosa, esse presente que nem a Eliane falou, né? Que a gente recebeu e que com certeza mudou a vida de cada um que aqui está e vai mudar daqueles que conhecerem e colocar em prática, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas e os amigos que a gente faz, e as experiências de vida, né? É, são tão preciosos, né? Que a gente pensa, eu não sei como seria a minha vida sem o Jiu-Jitsu, sem essa arte maravilhosa, sem todas as pessoas com que a gente compartilhou, passou todos esses anos estudando, praticando, trocando, se divertindo juntos, né? Porque a arte é diversão, a arte é benevolência, a arte é compaixão. Então, eu, eu sou uma pessoa feliz de estar aqui e de poder compartilhar com vocês tantas coisas, né? Muito obrigada. Obrigado a ti, Janete. Então, a Janete já trouxe vários nomes que a arte recebeu. Ela começou com a arte da mente para o corpo, depois passou para a arte da longevidade, a arte da felicidade, a arte da benevolência, mas pode ter mais nomes. Por exemplo, mais recentemente, em função do que eu tenho estudado, eu estou chamando a arte da simplicidade, porque para mim já passou aquela época que se dizia que era complicadamente simples. Não, agora é simples e ponto. Podemos chegar nesse nível. E também, em função das necessidades do mundo, a gente pode também chamar de arte do empoderamento, porque ela nos permite sempre ter alguma coisa para fazer. Em momentos que a gente sinta impotente, que a gente sinta sem saída, sem ter o que fazer numa situação difícil, a arte nos dá ferramentas para a gente poder fazer alguma coisa, para nos ajudar, ajudar os outros. Por exemplo, a Janete está lá na Austrália. E eu sei que a família não deixa ela quieta, porque todo mundo quer receber um atendimento, uma sessão, e a Janete agora está com a filha que está grávida. Então, ter esse presente para oferecer, né, para alguém que está grávida, que é trazer essa energia universal de uma maneira mais estruturada, mais organizada, para que esse momento tão especial na vida seja todavia mais especial, com mais satisfação e menos insegurança, não tem preço, né, Janete? E também todo o entorno de pessoas. Verdade, Carlos, não tem preço. A gente até se emociona de pensar que a gente pode oferecer isso, né, para esse ser que está chegando, e está quase chegando esse mês. Mas quando nós viemos para a Austrália, o ano passado, porque o outro neto ia nascer, esse ainda a gente não sabia da existência desse que vai nascer agora em julho. Então, o que nasceu em dezembro, eu tive a oportunidade de fazer aplicação na minha nora naqueles 2 meses antecedentes ao nascimento dele, e eu consegui aplicar todos os fluxos dos 9 meses de gestação, né? E logo depois também para ajudar ela na recuperação do parto. Depois a gente se moveu aqui dentro da Austrália, porque os filhos não moram próximo um do outro. Aí viemos para auxiliar a filha que estava grávida aqui. Mas eu recebi um relato, a gente às vezes não se dá conta, ou a pessoa que recebeu nem sempre se dá conta para nos dizer, ó, né? Mas a Nora participa com o bebê, o menino, o Aidan, ele está com 6 meses agora, então grupos de mães de crianças na mesma idade. Eu tive a oportunidade de, agora no mês passado, de estar junto com essas mães e com as crianças. E ela falou assim para mim, sabe, a gente se encontra semanalmente, as mães e os bebês. O único que ri é o Aidan. Os outros são todos sérios e quietinhos. O Aidan tá o tempo todo rindo, gritando e fazendo. E ele é assim, e é verdade, gente. Aí eu penso, nossa, eu sempre chamo ele, digo, tu é uma criança feliz, né?
Criança feliz é diferente. Então, eu vejo nisso um resultado da aplicação da arte A também. avó aplicando a arte da felicidade durante toda a gestação, o neto tem que sair feliz. Eu não disse isso para ela, né, que foi Não, por causa do Jiu-Jitsu, mas enfim, eu percebo e isso só traz mais felicidade para a gente saber, né, que a gente pode, através da arte, proporcionar isso. isso é maravilhoso, a gente saber que a gente pode ser uma bênção onde quer que a gente vá. E uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses 31 anos, que os resultados são surpreendentes. Por mais que eu tenha testemunhado coisas maravilhosas, milagres propriamente ditos, eu continuo me surpreendendo com os resultados. Então, gente, está nas nossas mãos. Vamos usar esse poder, essa bênção e vamos trabalhar para que essa arte continue viva e vibrante. Mais alguém, gente? Não vendo mais ninguém aqui. Senti a falta da tua voz, Marilu. Boa noite. Pronto. Pronto. Não, estou brincando. Mas sempre uma alegria estar com vocês todos. Faço minhas as palavras de todos aí que deram esse testemunho. Eu também tenho uma relação muito de gratidão pelo Carlos, que foi quem me apresentou a arte, né? Já relatei, eu acho que em outras ocasiões, que eu tinha um projeto no ombro com uma indicação cirúrgica, no manguito rotador, e tinha uma dor insuportável, já tinha feito de tudo, nada funcionava. E um dia a Vânia, dona do Cachai, lembram? Onde nós fazíamos os nossos encontros. E a Vânia me ligou e disse, Marilu, vamos numa palestra hoje à noite lá na Humanas. Aí eu disse, mas de quê? Mas não sei, um nome tão esquisito. Mas vamos, porque lá na Humanas sempre tudo é bom. Tá bom. Aí ela disse, eu passo aí e te pego. A Vânia, sempre atrasada, se atrasou, me ligou e disse, olha, tu vai indo porque eu vou me atrasar. E eu fui, a Vânia chegou nos 10 minutos finais da palestra do Carlos. E aí, então, eu vou resumir, aí onde tudo começou. Eu ouvi toda o que ele falou sobre a arte e passou, acho que uns 2, 3 dias. Eu pensei assim, mas ele disse que dá para curar tudo. Vou marcar um horário. Aí liguei lá, era a Verinha, né, Carlos? Aham. É. E aí liguei para a Verinha, assisti uma palestra, assim, preciso do contato, e aí onde tudo começou. Fui no consultório, aí já tive uma melhora já na primeira sessão, um alívio, assim, mas, claro, eu levei mais de um ano, acho que 1 ano e meio, me auto-aplicando, porque aí eu morava no interior, que cuidava minha mãe, então eu não conseguia dar continuidade para sessões com o Carlos. Quando eu vinha esporadicamente, eu agendava, dava coincidência dele. E o universo é tão maravilhoso que sempre que eu vinha, o Carlos estava em Porto Alegre, quando eu vinha lá do interior. Mas eu me auto-apliquei, levei 1 ano e meio, foi aliviando, até que um dia eu me dei conta, eu não tenho mais dor. Então, isso para mim é bem emocionante, porque me reporta, me traz muitas memórias das dificuldades lá enquanto eu cuidava da minha mãe. Aí eu fiz o básico com o Carlos, trouxe a minha mãe comigo, era difícil, tinha que ter alguém para cuidar, era uma batalha, mas acho que essa dificuldade nessa trajetória também fazia parte dessa trajetória toda, dessa caminhada bom, é isso mesmo,
mesmo na dificuldade, fiz o curso básico, fui estudando, aí depois que a minha mãe partiu, aí eu consegui me aprofundar um pouco mais. Hoje eu não estou tão próxima do Jinshin Jutsu como eu gostaria, em função de outras escolhas, enfim, a vida foi me levando para alguns outros caminhos, mas que também é um aprendizado, mas sempre em contato com a arte, e ela tem me sustentado aí, a Suzana sabe o que é uma vida de síndica, né? A batalha que é o dia a dia, e, a arte do Jinshin Jutsu tem me dado toda essa base, essa força, tá? Outra palavra aí que eu não sei se alguém já tinha falado, mas me dá essa força para seguir em frente. Então, eu só tenho a agradecer a todos mesmo, Carlos, Vivian, colegas, enfim, com quem eu já troquei várias sessões. Então, beijo no coração de vocês. Se eu seguir falando, eu vou chorar. Então, vou fazer feio aqui nessa live, tá? Ah, que é isso. Obrigado, Marilu. Estava sentindo falta da tua voz. Eu ouvi a tua voz. Então, gente, Obrigada. muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. É sempre uma alegria ver vocês. Pena que a gente não se vê com a frequência que eu gostaria, mas é bom esses contatos. Reanima, reativa. E espero ver vocês nos nossos encontros presenciais, se possível, e também no grupo de estudos. Fiquem bem a todos, se cuidem, e eu vou mandar essa cópia para vocês e vocês multipliquem, compartilhem com pessoas que vocês sabem que vão desfrutar do que nós temos aqui para compartilhar. Tchauzinho, fiquem bem. Tchau, Boa beijo para noite. todos. Obrigada, Carlos. Boa Tchau noite. para todos. Boa Valeu, noite, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo. Beijos. Tchau.